professor, porque depois a gente quer saber de Carlão, do canal Manual do Trânsito. Então, Carlão, professor. Minha história com sala de aula, ela começou como instrutor de trânsito. Não foi como professor do ensino regular. Certo. Eu fui convidado para trabalhar na CTTU em Recife em 2004. Não era da área. Fui convidado para trabalhar numa assessoria e tal. E eu me apaixonei. Me apaixonei pelo trânsito. E assim, minha paixão é que muitas coisas que a gente que estuda fica sabendo, 90% das pessoas não sabem. Por exemplo, as pessoas não sabem que passar numa placa pare e não parar totalmente é a mesma infração de avançar o sinal vermelho. E gravíssima, R$ 293,47. E você não sabia também? Sabia? Sabia não. Eu, não, de jeito nenhum. Então, eu comecei a dizer... Se tiver uma... Tem uma placa de pare. Aí tem uma câmera lá. Aqui agora as câmeras ficam lá. Normalmente, a fiscalização de avanço, ela vai estar onde tem semáforo. Certo. Eu não conheço nenhuma experiência no Brasil que tenha placa de pare com sensores. Certo. Mas se for visualizado por um agente de trânsito, sim, ele pode atuar. É mesmo, Inclusive, cara. é muito importante que os órgãos de trânsito tenham atenção para implantar essa placa pare onde realmente for necessário, porque normalmente a placa de dê a preferência, que é aquela que é o triângulo, né, com a ponta para baixo, aquela que você pode reduzir a velocidade, não vem ninguém e você segue. Mas quando você coloca a placa de pare, você está dizendo ao condutor que ele tem que imobilizar o veículo, né, ou seja, parar totalmente, engatar a primeira marcha e só sair quando não vier ninguém. Então, é muita responsabilidade do órgão de trânsito implantar a sinalização R1, que é a placa de pare, em locais em que o condutor tem uma visão ampla. Por exemplo, colocar uma placa de pare numa rotatória é um erro técnico. Porque você, se aproximando, você já tem noção. Então, dificilmente alguém vai respeitar a placa. E pior, se alguém respeitar, pode ser que alguém venha e colida na traseira. Inclusive, em rotatória, tem muita gente ainda que tem dúvida de quem vai primeiro. Porque a preferência é de quem está na rotatória. Isso. Não é isso? Mas tem muita gente ainda que tem dúvida sobre isso. Basicamente, Lenilson, é o seguinte. O que define quem pode ir, quem não pode, seja numa rodovia, seja numa rotatória, seja num cruzamento normal, é a sinalização. Certo. Placa pare, placa dê a preferência, semáforo ou agente de trânsito. Porque a ordem do agente é um sinal de trânsito. Exatamente. Pare, siga, reduz a velocidade. Homem, quem é que vai saber disso é tu, criatura. Pois quem vai saber se é montar assim, é tu. A gente não vai saber nunca. Isso, assim, apesar da gente ter feito, como é que se diz? Autoescola, mas ninguém nunca vai lembrar. Vem, vai, para. Essa foi a motivação, Lenilson, de fazer o canal. Entendi. Essa foi exatamente a motivação. Porque eu era condutor, comecei a descobrir um monte de coisa, e aí eu disse assim, não, isso precisa ser propagado. E, assim, só para finalizar, o que define a prioridade é a placa, o agente ou o semáforo, né? Se for colocar na ordem, primeiro o agente, porque a ordem do agente se sobrepõe ao semáforo. Se o semáforo estiver vermelho, a gente faz isso, você deve seguir. Se o semáforo estiver verde, ele estiver mandando parar, você tem que parar. Eu já tive muita dúvida quanto a isso. Como é que eu vou parar se o sinal está vermelho? Como é que eu vou seguir se o sinal está vermelho? Mas a ordem do agente prevalece. Prevalece? Rapaz, gente, muito boa essa informação. Muito boa essa informação. Se você tem uma contramão, mas a gente está dizendo, venha pela contramão, você tem que ir. Então rapaz, a ordem do agente se sobrepõe. Aí na ordem ordem do agente, semáforo e placa. Aí, na ausência dos três, aí sim é que entra a regra. Quem estiver na rodovia, a prioridade é de quem está na rodovia. Quem está na rotatória é quem está circulando por ela. E nos demais casos, aquele que vem à direita do outro condutor. À direita do condutor. Muita gente fala isso. Quem vem à direita que tem a preferência, né? É verdade. Agora, deixa eu te dizer, aqui em Gravatá, por exemplo, tem uma rotatória muito mal feita. Por exemplo, não sei se você, quando veio para Gravatá, você passou por debaixo do viaduto. Sim. Pronto. Ali eu não sei o que é, eu não sei o que é a rotatória. Tem duas rotatórias. Então eu não sei se eu posso passar ou eu tenho que ir na outra rotatória para poder pegar a direita.
É o posicionamento dela, né? Entendeu? Entendi. Isso me confunde demais. Apesar de eu já ter passado, eu realmente não tô bem lembrado. E eu passei hoje, É. e eu já passei antes também. Ela tem uma rotatória aqui, aí tem o viaduto, tem outra rotatória aqui. Aí eu não sei se posso passar em frente ou eu tenho que pegar a direita, fazer a outra rotatória para voltar. Você tá entendendo? Isso me deixa... Hoje a gente fez isso, não foi, Pedro? E me deixa às vezes apavorado. Ó, e o que é que eu faço? Aí Entendi. espero quem vem girando, quem vem fazendo a rotatória passar para eu passar em frente. Mas eu fico naquela dúvida. Hoje Eu mesmo eu posso? vinha devagar, aí eu vi que o cara entrou na rotatória, né? Aí eu achava que ele ia direto, né? Até porque o outro carro parou. Só que não, ele parou na rotatória. E eu já tava atrás dele. Ele não continuou. Foi. Aí eu parei e fiquei meio agoniado assim, porque tava vindo um carro assim na rotatória, eu parei, tive que parar do lado dele pra ele continuar andando. Eu Então, entendi. são as peculiaridades, né, que a gente mesmo fica em dúvida. Isso que você falou, óbvio, quem está na rotatória tem a preferência. Mas no caso Quando não desse, for sinalizado. quando não for sinalizada, como Porque, é o nosso porque caso. por exemplo, se você tem uma rotatória em que quem está na rotatória... É raro, mas existe. Quem está na rotatória tem lá uma placa dê a preferência, ele perde a preferência. Porque a sinalização diz que ele tem que dar a preferência. Tem que dar. Mas, assim, é raríssimo, é mais fácil encontrar ou a sinalização reforçando o que já é senso comum, ou sem sinalização, aí prevalece. Quem está na rotatória tem preferência.